global na produção de anel intraestromal para a correção de ceratocone. Já foram produzidas mais de 5 milhões de lentes intraoculares na fábrica da Medifacus, e a indústria é certificada tanto por órgãos internacionais, com a ISO 13.485, quanto por órgãos nacionais, Anvisa e MAPA. E é justamente nessa mesma empresa, nessa mesma indústria, nessa mesma fábrica e na mesma linha de produção, onde são produzidos os produtos da Visu, as nossas lentes intraoculares e o nosso visco. E assim nasceu a Visu, com o objetivo de oferecer as tecnologias mais atuais, com os melhores produtos e práticas para preservar, tratar e recuperar a visão dos pets, se tornando referência em oftalmologia veterinária. E é com muito orgulho que eu conto para vocês que isso está se tornando realidade, porque além do Brasil, nós já exportamos para 11 diferentes países, incluindo Estados Unidos. Hoje, os nossos principais produtos estão focados na linha de catarata, que muitos de vocês já conhecem, são as nossas lentes intraoculares, a Iovet, que é a lente para saco capsular, a Iovet AC, a nossa lente de câmara anterior, que é indicada para os casos em que você não pode utilizar uma lente convencional. Nosso visco, o Viscovet, nosso bisturi, o Whitevet, e o Percords, que é o simulador para cirurgia de catarata. Ele veio com o objetivo de ajudar a vocês no treinamento para cirurgia de catarata, a catalisar essa curva de aprendizado, que é um dos objetivos da Visu, formar novos profissionais. Aqui eu deixo meus contatos, podem, e falo em nome da Visu, podem contar com a gente na sua trilha de conhecimento, na sua curva de aprendizado. Estamos aqui para oferecer as melhores práticas possíveis para vocês. E agora, apresento para vocês o Dr. Ramon Fazolo, ele que é médico formado pela UFMG, residente em oftalmologia pela Santa Casa, com fellow em retina e catarata também pela Santa Casa. O Dr. Ramon é cirurgião de catarata na rotina e também o CEO da Fazop. Foi ele quem idealizou e materializou o simulador Percords, com o objetivo inicial de acelerar a sua própria curva de aprendizado. Então, eu me arrisco a dizer que ele aprendeu cirurgia de catarata usando o Percords. E que bom que ele conseguiu viabilizar e expandir esse negócio e agora trouxe para a medicina veterinária. Dr. Ramon, agradeço demais o seu tempo, a sua disponibilidade. Agora a palavra é sua, pode compartilhar a sua tela e boa apresentação. Beleza, obrigado, Laura. Boa noite, pessoal. Eu sou o Ramon, igual a Laura falou aí, eu sou oftalmologista humano, né? Mas eu acho que a gente compartilha basicamente a maior parte dos passos cirúrgicos, das dores, das dificuldades, então a gente está sempre aprendendo junto aqui. Na época que a gente começou com o Percords Vet, eu fui acompanhar a oftalmologia veterinária, e eu fiquei até impressionado assim, com a semelhança, sabe, das coisas, então acho que a gente tem muito a agregar um com os outros. Beleza? Então, a Laura me incumbiu aqui de dar uma aulinha a respeito de algumas dicas de ouro. Deixa eu só abrir esse negócio aqui. De algumas dicas de ouro em relação à cirurgia. Esse é um tema, assim, absurdamente extenso. A gente faz cursos disso. Deixa eu só te interromper um pouquinho aqui. Aquela telinha está aparecendo ainda, aquela pretinha? Deixa eu só ver se eu... Peraí. Oi. Isso, perfeito. Pode ótimo. Mas, igual eu estava dizendo, esse tema é um tema extremamente extenso. Dá para a gente ficar um ano falando aqui sobre cirurgia de catarata, mas eu vou tentar trazer algumas coisas que eu acho extremamente importantes aqui, que a gente acaba passando por cima no dia a dia, né, infelizmente. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, pessoal, é em relação à antisepsia, que é um tema um pouco negligenciado nessa área. Mas o que a gente quer com a antisepsia? É evitar principalmente questão de endoftalmite. Eu peguei esse estudo aqui canino para poder contextualizar melhor, e aqui a gente consegue ver, num estudo meio que retrospectivo, uma série retrospectiva de casos, de 95 até 2015, que você teve somente 0,15% de olhos afetados com endoftalmite. Só que eu quero destacar isso aqui que está escrito embaixo.
Em todos os casos de endoftalmite infecciosa, o paciente teve que ser enucleado. Então, é uma complicação, assim, devastadora. E como que a gente consegue prevenir isso aí? A primeira coisa que a gente tem que saber é com quem que a gente está lutando. E, basicamente, os micro-organismos que tem, nesses casos, são micro-organismos da própria pele ou da mucosa do paciente. Tanto no ser humano quanto no cão, basicamente são gram positivos, são germes de pele. É o germe que está ali na mucosa, nos cílios e tudo mais. Geralmente é basicamente estáfilo e estrépito. Então, olha só, quando eu vou iniciar a cirurgia, além de usar campo, luva, essa questão que é básica, eu quero destacar aqui a importância do PVPI. O PVPI é, de longe, assim, o bactericida, virucida e fungicida mais usado. A gente tem uma polêmica danada na oftalmologia em relação ao uso de clorexidina e outros degermantes, mas o PVPI é muito barato, de fácil acesso, não tem muito o que ficar discutindo, sabe? E aí a gente usa ele basicamente para pele e cílios na concentração de 10%. Lembrando que é muito importante, pessoal, fazer uma buchinha de gaze com uma pinça e esfregar com força, para você conseguir mobilizar restos de pele, de pelo que tem ali e conseguir fazer com que o PVPI tenha alguma penetração ali e melhore a questão da chegada mesmo da droga até o micro-organismo. Só que em mucosa, a gente tem que usar uma concentração de 5%. É até interessante isso, mas na pele, assim, o 10% é menos eficiente, porque você tem uma menor liberação de iodo livre. Então, assim, se você não tiver lá na hora, vamos supor que você foi operar, está lá no bloco e está só com um de 10%. Nesses casos, você pode fazer uma diluição. Você vai pegar metade de PVPI 10%, metade de salina, e diluir e fazer uma solução de 5% ali que você pode usar na hora. Não dá para guardar isso aí e usar depois, beleza? Mas você pinga lá na mucosa do paciente e aguarda por 3 minutos. Se você esperar muito tempo, perdão, se você esperar muito tempo, você vai acabar tendo uma reação intensa de pele. Então, hoje em dia, a gente tem muita gente que fala que é alérgico a iodo no ser humano, fala que operou uma vez um olho e teve uma reação intensa, mas às vezes o paciente assim, ficou ali 10, 20 minutos, porque pingaram um colírio nele antes de ele entrar na sala, e até ele chegar lá, pingou de novo, o paciente teve uma exposição intensa ao iodo. Isso gerou uma reação meio que de sensibilidade mesmo, não é uma alergia verdadeira, sabe? Então, assim, programa bem como é que vai ser a sua cirurgia e usa o PVPI colírio de 5%, né? Mais ou menos em torno de uns 3 minutos antes. Esse é o tempo ideal, beleza? E em relação à questão de profilaxia com antibiótico, pessoal, isso aqui também é uma polêmica danada. No passado, isso aqui foi muito levantado na oftalmologia, mas a gente vê que hoje isso não faz sentido algum. Todo mundo que já estudou o mínimo sobre evolução aí, a gente sabe que se você começar a usar antibiótico antes da cirurgia, vamos supor, o pessoal fala assim, vamos usar 1 semana antes ou 3 dias antes. A única coisa que você está fazendo nesse caso é selecionar as bactérias resistentes. Então, assim, se o paciente tiver uma penetração de bactéria ali dentro do olho, aquele antibiótico que ele está usando ali já não é eficaz contra as bactérias, porque só ficaram as resistentes a ele na hora do procedimento. Então, assim, de forma alguma, começar a antibiótico terapia antibiótico profilaxia antes do procedimento. Beleza? Você vai usar só depois que fechar a incisão e começar o tratamento no pós-operatório imediato. Beleza? Agora eu vou entrar um pouquinho, pessoal, em questão das incisões. Aqui eu queria mostrar basicamente os instrumentos que a gente vai usar, que são o bisturi 2,75 e o 15 graus. Em relação ao bisturi 2,75, onde a gente vai fazer a incisão principal, a gente tem que prestar bastante atenção na largura. Na oftalmologia humana, a gente está progredindo para umas cirurgias com bisturis cada vez mais finos. A gente usa muito 2,4 e o 2,2 está começando a ganhar um pouquinho de força.
Porque quanto menos eu mexer na estrutura da córnea, quanto mais estreitinho for o meu bisturi, menos eu vou afetar aquela estrutura, menos astigmatismo eu vou gerar, mas isso não é tão importante para o cão, né? E melhor resultado na hora da selagem, menor risco de endoftalmite. Então, assim, no cão, o que a gente vai usar por padrão ali é 2,75. O que eu tenho que ficar atento, pessoal, é com o resto das coisas que eu vou usar. Então, assim, se a minha luvinha está de acordo com o bisturi de 2,75, e se o meu cartucho está também de acordo com o 2,75. Imagina se eu faço uma incisão ali, nessa largura, e a luvinha que está disponível lá no meu faca emulsificador é uma luvinha menor, para incisões de 2,4, por exemplo, que a gente acaba aproveitando material, né, de humano, às vezes. Nesses casos, você vai ter um vazamento intenso durante a cirurgia, e isso vai me atrapalhar demais. A fluídica vai ficar péssima, eu posso ter um RCP. Outra coisa, imagina que eu fiz uma incisão com um bisturi um pouquinho mais fininho, 2,4, vou dar um exemplo aqui, usei uma luvinha um pouquinho mais fininha, também de 2,4, para ter um resultado melhor pós-operatório. Só que no final da cirurgia, a hora que eu for implantar a lente, o cartucho que eu vou usar é um cartucho grosso. Então, ou seja, eu tive uma dificuldade danada durante a cirurgia, porque eu tive que mover os instrumentos, fazer tudo numa incisão bem mais fininha, só que para eu ter o benefício, eu teria que implantar uma lente com um cartucho mais fino. Se eu tiver que ampliar a incisão depois, todo esse trabalho que eu tive foi em vão. Então, assim, antes do procedimento, vocês têm que averiguar se todos os instrumentos que você vai usar, bisturi, luvinha e cartucho, estão equiparados em relação ao tamanho, beleza? Lembrando que a incisão é o passo assim, inicial, um dos mais importantes do procedimento. Se a sua incisão estiver ruim, vai comprometer todo o seu procedimento, beleza? Agora aqui, em relação à arquitetura da incisão, a gente tem três tipos de arquitetura possíveis. Os mais comuns aqui, ó, monoplanar, que eu simplesmente vou entrar com a faquinha num único plano, entro de uma vez. Eu vou ter o biplanar, que pode ser de dois modos. Ou eu entro com a faquinha subindo e depois horizontalizo, ou senão eu posso fazer um sulco nela, em direção ao centro do vítreo, e depois eu inclino ali a minha faquinha, vou para cima. E na incisão triplanar, o que eu vou ter são 3 planos. Eu vou fazer primeiro o sulco, vou progredir pelo estroma, que é o número 2 aqui, e depois eu horizontalizo para poder entrar na câmara anterior, beleza? Aqui tem uma questão de ganho para um lado e perda para o outro. As incisões monoplanares, geralmente, elas são menores. Aqui, vocês não estão conseguindo perceber, está parecendo até que a monoplanar é um pouquinho maior que a triplanar. Mas não é assim que funciona. Geralmente, as monoplanares, elas percorrem um caminho menor dentro da córnea, em relação às triplanares. E aí, eu vou ter mais contato do meu faco, da ponteira do meu faco, que é onde fica liberando aquele tanto de energia durante a cirurgia. Eu vou ter mais contato dessa ponteira com o tecido corneano, com o estroma corneano. Então, vai ter uma maior absorção de energia quanto maior for o meu túnel. Então, é o que está dizendo aqui, ó. Se a minha incisão for triplanar, geralmente eu tenho maior absorção de energia. Se eu tiver uma incisão monoplanar, geralmente uma menor. E em relação à selagem da incisão, no final do procedimento, geralmente quanto maior a incisão, melhor é a selagem, porque eu tenho mais superfície de contato ali de um estroma com o outro, do teto da incisão com o assoalho. Então eles vão se colar ali, geralmente eu tenho uma selagem bem melhor, beleza? Aqui, pessoal, vou mostrar para vocês uma incisão que eu considero perfeita, com bisturi de diamante. Isso aqui é um instrumento maravilhoso. Mas olha só, o cirurgião fez o sulco, vai progredir pelo estroma agora, ó, progrediu pelo estroma, foi lá na frente, agora ele vai horizontalizar e entrou no olho. Essa incisão simplesmente perfeita. Aqui, vou mostrar um vídeo que eu achei na internet, assim, não sei nem quem é o cirurgião, mas olha o que acontece aqui. O bisturi, ele simplesmente entra de uma vez no olho do paciente. Isso aqui não pode acontecer em hipótese alguma. A principal causa nesses casos aqui é o bisturi cego, gente. Assim, às vezes, isso é até errado, mas a gente tem uma mania de ficar reaproveitando o bisturi. Então,
Mas o bisturi foi 5, 6 vezes para esterilização, você está insistindo de usar aquilo ali. Nesse movimento, você pode acertar a íris e sangra demais, você pode acertar a cápsula e fazer um incisorrex, então esse é um jeito péssimo, beleza? E por que eu estou falando da importância da arquitetura da incisão? A questão mais importante nesse caso aqui é a questão da selagem ao final da cirurgia. Quem vai selar a córnea, fechar o olho do paciente no final, é a própria pressão intraocular. Então, olha aqui nessa parte, ó. Nesse pedaço aqui eu tenho o assoalho da incisão, e nessa parte aqui eu tenho o teto da incisão. Eu preciso de empurrar um contra o outro para eu gerar contato ali e aquele tecido cicatrizar, ele tem que colar ali. Então, olha só, aqui embaixo, ó, eu consigo perceber que o assoalho da minha incisão, eu fiz uma tunelização ótima aqui, ó, e o teto, ele se encaixa perfeitamente com o assoalho. Então, nessa incisão aqui, eu tenho um encaixe perfeito e vou ter uma ótima selagem, porque eu vou ter força de pressão intraocular. Nesse sentido, eu vou estar apertando o assoalho contra o teto. Nesse caso aqui, geralmente é o oposto, é péssimo, essa incisão está horrível. Por quê? Aqui eu tenho uma superfície de contato minúscula entre o teto e o assoalho, e aí qualquer pressão que esse cachorro sofrer aqui, o líquido aqui dentro vai acabar vazando por aqui, beleza? Na cirurgia animal, o pessoal não tem muito hábito de selar simplesmente com hidratação, que a gente sutura, né? Só que eu acho muito interessante vocês começarem a selar, principalmente para poder encher o olho. Você hidrata a incisão para você encher o olho e aí conseguir dar um ponto que tracione menos a córnea, um ponto que fique mais natural para o olho do cão, sabe? E olha só, aqui eu quero mostrar exemplos de hidratação. Nesse caso aqui, ó, uma pré-hidratação e uma pós-hidratação. Perfeito, olha, encaixo muito bem. Nesse outro caso aqui, ó, o cirurgião hidratou demais, ele, assim, engurgitou muito tecido, e aí você tem uma distorção ali do encaixe entre o teto e o assoalho também. Então, muita atenção na hora de finalizar a cirurgia lá e hidratar, que para você deixar o mais natural possível, beleza? Agora eu queria falar aqui, pessoal, para a gente colocar um pouquinho na balança em relação ao comprimento do túnel. Eu posso ter túneis, independente da arquitetura, eu posso ter túneis mais curtos ou mais compridos. Isso vai depender do tanto que eu vou progredir dentro do estroma da córnea. Então, olha só, aqui eu dou um exemplo de um túnel mais curto, que eu faço uma incisão mais monoplanar e mais próxima ali à íris. Esses túneis, eles são ruins, porque eles têm uma chance muito maior de hérnia de íris. Vocês podem ver aqui, ó, que a entrada no túnel, a entrada na câmara anterior aqui, ó, ela está muito próxima à íris. Então, para eu ter uma hérnia aqui, ó, é muito fácil, beleza? Outra coisa é que aqui eu tenho uma menor selagem ali na hora da faca emulsificação. A minha luvinha, ela pode ficar um pouco... não preencher todo o espaço, eu posso ter vazamento, prejudicando muito a minha fluídica. E sem contar na hora da selagem, no final da cirurgia também. Essas incisões muito curtas são péssimas para selar. Só que no extremo oposto, eu também tenho problema. Se eu fizer um túnel muito curto, muito longo, eu progredir demais no estroma da córnea, eu vou ter uma dificuldade tremenda na manipulação dos instrumentos. Então, assim, imagina se eu tiver um lugar que eu tenho que colocar um instrumento, ele tem que vencer todo esse túnel para chegar na câmara anterior. Isso vai restringir a minha movimentação lá dentro do olho e dificulta muito a cirurgia. Outro problema é a questão de hidratação da córnea. Quando eu vou entrar com a luvinha do faco, eu estou injetando água ali, soro, né, desculpa. E aí, pode acontecer de eu ter aquele túnel muito comprido e sem querer eu ficar hidratando a córnea do paciente. Isso dificulta muito a visualização, atrapalha demais a cirurgia, pessoal. E outra coisa também, que imagine aqui, ó, que a superfície de contato da córnea com o faco é muito maior num túnel mais longo do que no túnel mais curto. Então, essa córnea no túnel mais longo, ela vai absorver muito mais energia do faco. Então, eu posso gerar um dano endotelial, posso queimar a minha incisão, isso aí é problemático também. Então, assim, qual que é o custo-benefício? O melhor custo-benefício? É uma incisão de em torno de uns 2 milímetros. Esse é o tamanho, assim, que é ótimo. É uma relação ótima entre curto e longo.
E alguns bisturis, algumas faquinhas, eles vêm com essa marcação. Tem alguns que vêm com 1,5 e 2, e alguns vêm só com 2 milímetros. Vocês podem reparar aqui, ó, que eu consigo ver a DCM do paciente aqui, ó, bem pequenininha, tocando na ponta. Então, essa incisão ficou com um tamanho fenomenal, 2 milímetros certinho. Essa marcação de 1,5, para que ela serve? Porque, às vezes, na incisão bi ou triplanar, como eu vou ter um plano de entrada e, às vezes, um plano de saída, o meu plano do meio tem que ficar com 1,5. Então, o plano que eu vou percorrer, o estroma vai ficar com 1,5, e os outros dois vão ficar com 0,250, mais ou menos. Aí completa 2 milímetros exatos. Beleza? Agora, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre capsulorhexis. A capsulorhexis é uma coisa relativamente nova no nosso meio. No passado, quando a gente se preocupava só em tirar o cristalino dali de dentro e deixar o paciente afásico, a gente fazia um procedimento chamado capsulotomia, que é simplesmente abrir, criar uma abertura para acessar algum órgão. E essa capsulotomia era feita com uma técnica chamada abridor de latas. Até hoje esse negócio é usado, mas eu acho o maior absurdo do mundo, assim, sabe? E algumas pessoas, alguns residentes que vão aprender a fazer FEC, que é uma facomulsificação extracapsular, eles aprendem isso. Assim, não faz sentido. Você tenta fazer uma capsulorhexis primeiro, se não der certo, você progride para uma capsulotomia, mas tenta fazer o melhor para o paciente. Mas, basicamente, eu fazia um cistítimo, e aí eu vinha pegando na periferia do saco capsular e vinha rasgando. Ou seja, essa cápsula ela ficava lotada de zonas de fragilidade. Qual que é a lógica disso aqui, pessoal? A cápsula do cristalino, ela se comporta como se fosse um papel celofane. Se você pegar um celofane íntegro e tentar puxar ele, você vai ter que fazer uma força bem grande para você conseguir rasgar ele. Ou seja, quando ele não tem nenhuma zona de fragilidade, ele tem uma resistência boa. Agora, se eu der um piquezinho, um pequeno corte nesse celofane, eu posso tirar, ele vai rasgar na hora. É a mesma coisa que acontece num sachê. Se eu tentar abrir um sachê numa parte íntegra, eu tenho uma dificuldade tremenda para iniciar o movimento. Agora, se eu pegar num pequeno pique, aí é muito fácil. Depois eu posso até controlar. Eu posso rasgar nesse movimento aqui. Entendeu? Então, assim, essa capsulotomia, hoje em dia, a gente usa em alguns casos selecionados, quando tem fibrose e tudo mais, mas atualmente ela é proscrita, na verdade. E uma coisa muito importante também, pessoal, é que se essa capsulotomia ela fosse utilizada até hoje, ela inviabilizaria o uso das lentes como a gente usa hoje. Porque as lentes, quando elas estão dentro do saco capsular, elas fazem uma força centrífuga para poder se apoiar ali e evitar a movimentação. Quando eu tenho alguma zona de fragilidade nesse saco capsular, se a minha lente fizesse força centrífuga ali, o saco ele ia simplesmente rasgar e a lente ia cair lá para baixo. Então, assim, nesse caso, eu esqueci o nome do primeiro cirurgião que descreveu a técnica da CCC, que é a capsulorhexis circular contínua. Esse cara, assim, mudou os paradigmas do implante de líquido e da cirurgia de catarata, que é o que a gente vê hoje, né, que é essa sensação. Mas, basicamente, ó, só mostrando esse corte anatômico aqui para vocês, transversal, a gente tem o saco capsular aqui, atrás da íris, ele é suportado pelas zônulas, são microfibrilas aqui que seguram o saco capsular, são responsáveis pela acomodação, e para eu acessar o cristalino, eu preciso de fazer um buraquinho aqui na cápsula. Só que eu tenho que manter essa cápsula íntegra, esse saco capsular, que é o dono, para eu poder implantar a lente ali dentro. Se por um acaso eu acabar cometendo algum erro ali na cirurgia ou uma complicação, e o saco capsular se soltar, eu não consigo implantar a lente ali dentro. Assim, é um problema terrível. Sem contar que eu vou ter comunicação com o segmento posterior, isso é uma complicação horrível. Então, o que a gente faz hoje é a famosa capsulorhexis circular contínua. A gente começa um pequeno rasgo para qualquer direção. Eu já vi cirurgiões super experientes operando para todos os lados que você pensar, isso aí é o que você gosta mais. E aí eu tenho que ficar desenhando o círculo que eu vou fazer com o flap escleral. O flap é essa banda de cápsula que eu jogo para cima. Então, olha só, se eu quero jogar ela para esse local aqui, ó, se eu fiz esse movimento,
é porque eu joguei o flap para esse lado. Então eu vou jogando, vou desenhando a minha cápsula, desculpa, a minha capsulorhexis com o flap. Vou fazendo esse movimento até eu criar uma abertura aqui de mais ou menos uns 5 milímetros. E aí eu consegui deixar essa abertura sem zona de fragilidade, e aí quando eu implantar a minha LIO, eu faço a LIO faz a força centrífuga ali com os ápticos, mas não vai ter problema, porque como ela vai estar contínua, ela vai suportar aquela força ali e não vai abrir. Beleza? Olha aqui eu vou dar um exemplo de capsulorhexis para vocês. Muito bem feita. Olha só, o cirurgião vai manipulando o flap de acordo que ele forme um círculo aqui de em torno de uns 5 milímetros. Agora aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma capsulorhexis no simulador, no Percodes. Olha só, eu gosto muito de iniciar ela para frente, porque aí eu já consigo, quando eu vou para frente, eu já consigo colocar um pedaço da pinça em cima e um pedaço embaixo, eu fecho e já começa o movimento. Olha só, eu vou fazendo aqui, se eu não parasse, ela ia correr para o lado de cá, então eu voltei ali, consegui manter, faço um movimento de rotação ali na minha utrata, consigo fazer um movimento. Olha só, ali começou a correr de novo. Eu vou seguindo, ó, decidi fazer uma recuperação, um pullback, eu puxo ela nessa direção, aí ela vai vir para cá, e agora eu posso continuar. Se eu tivesse continuado, ela ia correr para esse lado. E aí essa cápsula ia rasgar lá para trás, e a catarata ia cair lá para o segmento vítreo. Aí aqui, pessoal, eu queria mostrar para vocês que a gente tem um olhinho específico. Esse olhinho ele é para facilitar a capsulorhexis. Então a gente fez um sistema de fita nesse olhinho, a gente vem puxando a cápsula e vem fazendo a rexia ali de uma maneira muito otimizada. Então eu consigo fazer inúmeras rexes num tempo muito curto. Então olha só, faço ali, puxei outro, fiz um, puxei, fiz outro, puxei. Então, assim, eu posso fazer assim, dezenas de capsulorhexis num tempo curto. É ótimo para treinamento esse olho. Agora, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre hidrodissecção. Por que a gente tem que fazer esse passo? Naturalmente, a cápsula do cristalino ela é a membrana basal do cristalino. Então, ela está extremamente aderida ali, principalmente por umas células que ficam grudadas, umas células que tem na camada anterior do cristalino. O que eu tenho que fazer? Depois que eu abri a rhexis, eu fiz essa abertura aqui, eu pego uma cânula com uma seringa e eu jogo um jato de soro aqui entre a cápsula e a catarata, para eu poder abrir um caminho ali naquele local. Eu preciso de ter um fluxo de soro ali passando para eu poder separar o que é cápsula do que é cristalino, do que é catarata. Por quê? Quando você vai fraturar, se você já operou uma catarata que você não conseguiu rodar, você tentou fazer a hidrodissecção e não conseguiu rodar, você sabe a dificuldade que cara, é terrível. E aí eu preciso de fazer esse movimento para rodar e para poder soltar aquele grupamento epitelial que tem ali, de células epiteliais, que são responsáveis por opacidade de cápsula posterior. Então, assim, se eu deixar muita célula ali, na hora da cirurgia a gente não consegue tirar tudo, aquela cápsula vai ter uma fibrose horrorosa depois. Então, é importante você fazer bastante hidro nas laterais ali para você conseguir tirar isso aí, beleza? E é importante também, pessoal, conseguir separar o córtex do núcleo, porque a cápsula é extremamente fina, e se você acertá-la com faca, você vai acabar fazendo uma ruptura de cápsula posterior, principalmente, né? Se você tiver um pouquinho de córtex aderido ali, o córtex acaba protegendo a cápsula. Então a hidrodissecção ajuda nesses casos também, beleza? Aí eu quero mostrar aqui para vocês um exemplo de hidrodissecção. Então vamos lá, ó. Aqui a gente está no modelo também. Olha só, repare que eu testei a seringa. Muitas vezes a seringa está entupida. E aí eu vou fazer força, eu ejeto a cânula dentro do olho do paciente. Isso acontece no dia a dia. E assim, catastrófico, pessoal. Tem que testar sempre a seringa para ver se ela está entupida.
E outra coisa também é segurar a cânula com a mão não dominante. Com uma mão você vai na seringa e com a mão não dominante você segura ali na cânula. E aí eu vou fazendo hidro lá nas laterais e vou tentando manipular os pedaços. Faço uma hidro aqui, aí o meu saco capsular ele encheu de líquido. Eu tenho que dar alguma movimentação aqui para esse líquido esvaziar. Porque se eu ficar enchendo o saco capsular de líquido pelas laterais, ele vai acabar explodindo. E aí tem duas opções. Ou ele pode explodir para superior, que aí vai gerar uma ruptura aqui nos cantos, ou ele vai explodir para posterior. Para posterior é a pior das hipóteses, porque o núcleo vai cair lá para baixo e é um desastre. Então, por isso, pessoal, nunca fazer a hidro nessa direção aqui, ó. Por quê? A cânula ela vai estar aqui nesse local, e aí imagina que eu estou injetando líquido aqui com a cânula aqui. A própria cânula ela vai impedir com que o cristalino suba, e aí ela explode para baixo. Eu sempre faço a hidro para as laterais, beleza? Porque se acontecer esse acidente, ela pode explodir para as laterais aqui e eu consigo manejar a situação, beleza? Agora, pessoal, quero falar um pouquinho sobre rotação do núcleo. Só lembrar um pouquinho vocês sobre física lá, mas na física tem uma grandeza que chama momento, ou torque. O torque ele é basicamente a força que eu preciso aplicar para gerar uma rotação em torno de um eixo. Então, olha só, a força que eu vou aplicar do torque, ela vai depender da força, obviamente, que eu estou aplicando, mas da distância do eixo do que eu quero girar. Então, pensa nesse disco aqui. Se eu tentar rodar ele aqui pertinho do eixo de rotação, eu tenho que empregar uma força tremenda. Agora, se eu jogar o raio lá para longe, a minha força é bem pequenininha. Ou seja, essa é a lógica da rotação do núcleo. Se eu tentar rodar o núcleo aqui, próximo do eixo de rotação, eu vou exercer uma força tremenda aqui nessas ônulas. Ó. Vou ficar fazendo força para frente, e as ônulas que estão no polo diametralmente oposto vão sofrer demais. Eu vou acabar fazendo uma desinserção nesse local aqui. O que eu tenho que fazer é a rotação o mais próximo, com o maior raio possível, lá perto do equador da lente. Beleza? Aí olha só, ó, aqui eu consigo mostrar para vocês as forças que eu vou gerar. Olha só, aqui ó, eu vou gerar força nesse local. Então, poucas ônulas vão suportar a força que eu estou fazendo. Agora, quando eu venho para cá, quando eu vou lá para a periferia, eu não vou fazer força nessas ônulas aqui. Eu acabo gerando uma rotação toda do núcleo, e aí a força ela é distribuída por várias dessas ônulas. Elas fazem esse movimento de rotação, e eu acabo distribuindo a mesma força que eu ia fazer aqui com poucas ônulas, eu distribuo ela sobre o ângulo todo, de 360 graus. Então, assim, sempre quando você for rodar, roda lá na periferia. Olha só, aquela mesma cirurgia que eu tinha mostrado, e esse cirurgião aqui, ó, ele já faz a rotação com o faco lá dentro, mas olha como é que ele vai lá na periferia, lá na bordinha da rex. Então, um movimento muito bem feito. Beleza? Agora eu queria falar só um pouquinho sobre a lógica da fratura. Qual que é a importância de eu fraturar o núcleo lá dentro do saco capsular? Isso é muito óbvio, né? Assim, geralmente uma lente, uma catarata, ela tem em torno de uns 9 a 10 milímetros de diâmetro. E a rexa que eu faço, geralmente tem 5 milímetros. Como que eu vou tirar uma estrutura de 9 milímetros por um buraco de 5 milímetros? Isso é impossível. Então eu preciso de fazer uma divisão da catarata para eu conseguir acessar o buraco de entrada ali, a cápsula rex, no caso, né? E as técnicas que eu tenho, em sua maioria são 3. Existem 1 milhão de variações assim, mas eu acho que é muita conversa para boi dormir, com perdão da expressão, porque cada pessoa faz uma pequena mudança ali, quer colocar o seu nome, eu acho que isso não faz sentido. Mas, basicamente, a gente tem técnicas de sulco, que eu vou fazer uma região de fragilidade ali para poder repartir o núcleo, e tenho técnicas de fratura, que eu simplesmente vou tentar cravar na catarata em 2 pontos, e o próprio instrumento vai se encontrar um com o outro e gerar a quebra. O Stop and Shop é uma combinação dessas 2 técnicas, beleza? Falando um pouquinho sobre dividir para conquistar, pessoal, eu queria
mostrar para vocês qual que é a lógica do suco. Eu preciso de fazer aqui uma valeta no cristalino, uma zona de fragilidade para que eu possa abrir esse negócio aqui. Só que essa valeta que eu vou fazer com o faco, ela tem que ser com movimentos pequenos e tirando pequenas quantidades de material. Eu gosto de dar esse exemplo aqui do balde de sorvete. Imagina se eu cravasse essa colher dentro do balde e tentasse puxar por inteiro. Eu ia puxar e ia trazer o balde como um todo. É a mesma coisa que acontecer aqui. Se eu cravar o faco aqui e tentar jogar para frente, eu vou acabar desinserindo, porque eu vou empurrar o cristalino para frente. Eu preciso de tirar uma pequena quantidade de cada vez para evitar desinserção zonular. As inserções, pessoal, elas são catastróficas, assim. É por isso que eu bato sempre nessa tecla. E aqui, pessoal, é uma coisa que a maioria dos cirurgiões acaba não valorizando, e muita gente erra também. É a questão do movimento para você quebrar. Depois que eu fiz o sulco, aquela valeta ali, eu criei uma zona de fragilidade aqui no meio para eu separar 2 heminúcleos. E aí, se eu fizer esse movimento entrando ali no núcleo e fizer esse movimento aqui, ó, eu vou acabar exercendo uma força aqui. A única coisa que eu vou fazer é distender o saco capsular nesse eixo. Mas lá embaixo eu não vou fazer força nenhuma. O movimento bom é quando você entra lá no final e você faz a força nesse sentido. Inclusive, uma coisa que eu gosto muito é cruzar os instrumentos. Imagina que esse instrumento aqui está para o lado de cá e esse instrumento aqui está para o lado de cá. E aí eu faço esse movimento aqui, ó. Eu consigo fazer uma força lá na parte de baixo da catarata e fazer a força onde me interessa mesmo, que é quebrar esse restinho que ficou íntegro aqui, entendeu? Aqui eu vou mostrar uma técnica de dividir para conquistar. Isso aqui é uma cirurgia humana, mas vai dar para vocês entenderem muito bem. Ó, repara bem que o cirurgião ele vai começar a fazer um sulco. Ó, repara que ele está indo de borda de rex a borda de rex, ó. Ó, ele ampliou um pouquinho o sulco para eu poder conseguir acessar os instrumentos lá e a luvinha entrar. O que eu posso fazer também é expor um pouquinho da minha ponteira, porque essa ponteira aqui está muito coberta pela luvinha e a luvinha acaba empurrando a catarata. Aí olha só, ele virou, fez um X ali. Aí repara que ele vai abrir um pouquinho, ele viu que ele não ia conseguir quebrar, ele vai abrir um pouquinho mais o sulco. Ele vai até debaixo da rex, ó. Ó, ampliou mais um pouquinho. E agora ele vai lá quebrar, ó. Vai lá embaixo e pronto, ó. Deu para ver que quebrou aqui. Rodou. Quebrou de novo. Rodou. Novamente. Essa é uma catarata bem mais mole, pessoal. É ideal para técnica de sulco, assim. Cataratas mais duras, você gasta muita energia. E olha só, agora ele vai pegar um pedaço, porque ele consegue tirar esse quarto de catarata aqui pela rex. Se ele tentasse pegar um pedaço maior, ele não conseguiria. Mas se ele dividir, ele consegue tirar aquilo ali e consegue ter força de apreensão. Beleza? O Phacoshop, pessoal, ele foi uma novidade, assim, na década de 90, que mudou completamente o jeito que a gente opera. Antes, os facos eram muito ineficientes, eles não tinham um sistema de economia de ultrassom, então a gente gastava uma quantidade de energia absurda no olho do paciente. Vocês imaginam a quantidade de ceratopatia bolhosa, de transplante que tinha nessa época. E aí, pensando nisso, o Dr. Nagahara, ele desenvolveu um chopper e desenvolveu essa técnica. Esse chopper, se você reparar, ele tem a borda, a pontinha bem romba, e a parte interna ali tem uma parte cortante. Esse chopper, ele corta por dentro. Depois vocês olham no microscópio se vocês tiverem. Mas, basicamente, o que eu vou precisar é cravar a minha ponteira dentro do cristalino do paciente. Geralmente eu vou bem pertinho da rex aqui, entro com o chopper ali na parte de trás, empurro um instrumento contra o outro. Nesse momento eu posso até desligar o meu faco. Assim, eu simplesmente uso o faco como um pivô, para eu poder empurrar o chopper contra ele e ele vou quebrar. Entendeu? Nessa técnica eu uso muito, muito, muito menos ultrassom. Repara só para você ver, ao invés daquele fazer aquele monte de sulco, eu vou cravar aqui, ó. Entrei lá atrás e quebrei. Olha que quebra linda. Ó, gastei o mínimo de ultrassom, fui lá atrás, quebrei. Olha só, olha o tanto de ultrassom que aquele outro cirurgião tinha usado. Esse aqui simplesmente com
2 rajadas de ultrassom, ele simplesmente já conseguiu dividir o núcleo. Só que essa técnica é melhor para cataratas mais duras. A gente não consegue fazer ela com um núcleo muito mole. Mas isso aí não é o problema de vocês, né? Geralmente vocês operam cataratas extremamente duras, então não tem muito problema. Aqui, pessoal, aquele mesmo vídeo que eu tinha mostrado antes, na catarata canina é muito difícil você dividir desse jeito. Só que você tem que fazer manobra de choque do mesmo jeito. Então, olha só, esse cirurgião aqui, ó, ele vai pegando de pouquinho a pouquinho. Ele não precisa dividir a catarata inteira em 2 heminúcleos, bonitinho, lá igual eu mostrei para vocês. Mas olha só, ele vai entrando ali e vai dividindo. Só tem uma coisa que, assim, sem querer te criticar, o cara parece que opera muito. Eu nem conheço, né? Mas parece que opera muito. Mas olha só, aqui ele está entrando muito pouco com o gancho. Em cataratas muito grandes assim, pessoal, você tem que ir lá embaixo no gancho, abraçar a catarata mesmo e quebrar ela com vontade, entendeu? Só quem está operando ali que sabe a dificuldade que é, né? Mas sim, vocês não precisam ficar com medo. Se você souber de anatomia, você sabe que a cápsula posterior está lá atrás, que tem um equador ali. Se o seu gancho for rombo, ele é traumático, então eu consigo lá abraçar o cristalino e fraturar ele, entendeu? E aqui eu vou mostrar um vídeo da cirurgia com o simulador. Olha só. Aqui eu vou entrar com o faca emulsificador, dou uma limpeza ali. E agora eu vou entrar com o meu gancho. Olha só, eu vou cravar ali pertinho da cápsula, entro lá de lado. Ó, o meu gancho ele some. Repara só, o gancho ele desaparece lá para dentro. Mas eu já sei o tamanho do meu cristalino, então eu sei que eu posso entrar ali. E se precisar, eu vou ter que entrar com ganchos maiores, mandar fabricar um gancho maior. Beleza? Agora, eu só queria falar um pouquinho sobre o aparelho de faco para vocês, pessoal. Não sei o nível de todo mundo que está aí, não sei se são cirurgiões experientes, pessoas mais inexperientes, mas basicamente, como é que é o funcionamento desse aparelho? Olha só, aqui eu tenho uma bolsa de BSS, que é o líquido que a gente usa na cirurgia, ou soro, né, que muita gente usa. Esse soro ele vai ter uma via que vai entrar na caneta, e da caneta ele vai entrar no olho do paciente. O soro ele serve para manter o olho cheio. O olho ele tem uma parte líquida dentro. Se eu fizer uma incisão, ele vai vazar, vai murchar. Pode ter risco de hemorragia expulsiva, N problemas. Então, assim, eu tenho que manter soro entrando no olho o tempo todo. Daqui de dentro, pessoal, eu preciso tirar um monte de coisa. Então, tem uma outra entrada aqui que vai levar esse soro e o material que eu estou tirando para uma bomba peristáltica, e essa bomba peristáltica vai jogar dentro de um saco coletor. Além disso, eu tenho aqui uma caneta de ultrassom, que é ligada aqui na energia, e esse ultrassom vai gerar vibração ultrassônica ali para emulsificar os meus pedaços. Tudo isso vai ser controlado por um pedal. Esse pedal ele tem 3 estágios. Vamos supor que eu tenho uma incursão ali, vou dar um exemplo aqui de 10 centímetros. Vou botar 9 centímetros para facilitar. Se eu apertar 3 centímetros, eu entro no estágio 1. Se eu apertar mais 3 centímetros, eu entro no estágio 2. Se eu apertar mais 3 centímetros, aí eu fechei o pedal, eu entro no estágio 3. O estágio 1, ele vai simplesmente começar a irrigar. Então, olha só, ó, apertei um pouquinho o pedal, estou no estágio 1, liguei a irrigação. Esse ligar é simplesmente uma válvula que vai abrir essa via de soro aqui. Então, tinha uma válvula que apertava isso aqui. A hora que eu apertei no pedal, essa válvula vai abrir e o soro vai começar a descer. O soro desceu, desceu, desceu. Vamos supor que isso aqui é um compartimento fechado, que não está vazando nada aqui. A hora que a minha pressão aqui dentro chegar a tantos centímetros de água, essa pressão vai equilibrar. Se eu apertar no estágio mais um pouquinho, pessoal, ó, apertei mais um pouco o meu pedal, eu continuo irrigando e eu começo a ligar a bomba peristáltica. Então, o que está acontecendo? Está entrando o soro aqui, ele está fazendo o caminho dele, voltando, entrando pela via de saída, na velocidade que a bomba está girando, e vai entrar no meu canal coletor, beleza? Se eu apertar mais um pouquinho no pedal, no estágio 3, aí eu vou ter estágio cumulativo. Eu continuo irrigando, entrou, voltou aqui, continua aspirando, voltou, entrou no saco coletor, e agora eu tenho energia sendo dissipada ali. Eu estou encostando um pedaço, a caneta está vibrando ali, eu emulsificando a catarata e
aspirando para a bolsa, beleza? Basicamente é assim que um faco funciona. Por que eu queria falar isso para vocês, pessoal? Eu queria mostrar um componente aqui, uma parte da facomusificação que chama efluxo. O influxo é simplesmente gravitacional, a altura da minha garrafa vai jogar o líquido lá para dentro do olho do paciente. Só que o efluxo ele é controlado por duas variáveis. A primeira é a taxa de aspiração, ou aspirate flow rate. Isso aqui é simplesmente dado pela velocidade que a minha bomba está girando. Ela é dada em ml por minuto. Quanto mais flow rate eu coloco lá setado no meu facomusificador, mais rápido é a cirurgia. Porque tem um pedaço ali na frente, se eu tiver com uma aspiração baixa, esse pedaço vai vir devagarzinho para o meu lado. Se eu tiver com flow rate rápido, ele puxa ele rápido. Então ele é um aspirador de pó fraquinho e um mais forte, digamos assim. E o meu outro parâmetro, pessoal, é o vácuo. Imagina que eu estou aspirando ali na ponteira da catarata, vem um pedaço e tampa a minha ponteira. Essa bomba, ela vai continuar girando. Só que não está entrando nada ali. Então pensa se eu for lá nesse tubinho aqui dessa bomba e apertar. Mesma coisa que se vier um pedaço de catarata e entupir isso aqui. Eu gerei um vácuo nessa via. E esse vácuo eu consigo setar ele. Eu consigo setar 200 milímetros de mercúrio, 400 milímetros de mercúrio. Esse vácuo, pessoal, ele vai servir para prender o pedaço. Então, vamos supor que eu quero pegar um pedacinho ali, eu vou lá, começo a aspirar, ele vai entupir a ponteira, eu subo o vácuo, aí ele está agarrado na minha ponteira, eu consigo carregar ele para qualquer lugar. Beleza? Então, assim, isso aqui, assim, é como funciona a cirurgia hoje. É impossível você fazer uma cirurgia sem controlar o aspirate rate ou um vácuo. Só que aí tem um pequeno problema. Olha só uma cirurgia totalmente desregulada. Repara, pessoal, que quando o faco engole um pedaço, olha só como é que o olho murcha. Olha as estruturas, olha essa íris, olha o que acontece com essa íris. Olha só, ó, ele vai comer esse pedaço. Olha a íris, o que vai acontecer? Ela vai simplesmente chupar. Isso aqui, pessoal, é um fenômeno chamado surge. Surge é surto em português, né? O surge é um dos maiores inimigos do cirurgião. Hoje em dia a gente tem equipamentos assim, caríssimos, equipamentos de 800 mil reais, que eles têm uns sensores na ponta ali, que quando eles percebem que você vai ter surge, o equipamento é tão inteligente, ele percebe que você vai ter surge, ele joga um pulso de soro. Então o olho fica super estável ali. Só que nos facos mais antigos, que são os acessíveis, infelizmente, a gente não tem esse mecanismo. E a gente consegue controlar isso com outras coisas. Eu consigo controlar com o meu pedal. Então, eu vou ver que a ponteira vai engolir, eu solto aquele pedaço, dou um ultrassom ali para tentar tirar aquele pedaço da boca, eu diminuo o vácuo, diminuo o flow rate, eu consigo controlar essas coisas. E uma das principais causas de surge é vazamento. Pensa se eu tiver entrando soro aqui dentro do olho da pessoa, mas está vazando um tanto de soro aqui pelas incisões, porque as incisões foram mal feitas. Então, o meu saldo vai ficar extremamente negativo. Isso é uma das causas de surge também. Se tiver acontecendo isso aqui na cirurgia de vocês, pessoal, vocês têm que parar tudo e regular. Porque a chance disso aqui dar um problema é gigantesca. Do mesmo jeito que o olho murcha, a cápsula posterior, ela vem exatamente na boca do faco, cara. É impressionante, parece que atrai. Rompe e acaba com sua cirurgia. Beleza? Agora, pessoal, eu queria mostrar para vocês como que funciona o ultrassom. É o seguinte, ali na ponta do faco a gente tem uma ponteira vibratória. Essa ponteira vibratória ela vai emulsificar os pedaços de catarata. Emulsão, o termo lá no dicionário de Oxford, a primeira descrição de 1800 e pouco lá, é quando você pega um punhado de amêndoas e macera ela até ela virar uma substância líquida, como se fosse um leite, assim, entre aspas. Então, fazer uma emulsão é isso. Eu preciso de bater naquela estrutura até ela meio que liquidificar e conseguir entrar pela ponteira de efluxo. Então, eu tenho dois princípios para emulsificar. O primeiro é um impacto físico. Ele simula igual uma britadeira. Então, ele vai batendo no pedaço e destroçando ele ali.
E um outro mecanismo que a gente usa, que é pouco conhecido também, é o mecanismo de cavitação, que é tão importante quanto o impacto físico. Esse fenômeno de cavitação ele é muito visto em engrenagens que são banhadas a líquido. E esse fenômeno ele destrói a engrenagem do seu carro, das máquinas industriais, é um problema. Por quê? Imagina que essa engrenagem entrou, esse dente aqui estava lá dentro, e aí não tinha espaço ali. A hora que essa engrenagem foi abrindo, criou-se um vácuo aqui, ó, uma área de baixa pressão, e aí você diminui tanto a pressão que você tem uma vaporização instantânea do líquido que está ali. Formam-se várias bolhas e depois, quando a pressão se regulariza, essas bolhas implodem de uma maneira instantânea, assim, porque elas foram criadas artificialmente, e geram uma onda de choque intensa que vai quebrar o que tiver perto ali, né? No caso da engrenagem, vai quebrar a engrenagem. Mas no faco, vai quebrar a catarata. Então, toda vez que eu bato na catarata e volto, na frente aqui do meu faco, criou uma área de baixa pressão, vaporização instantânea, criou-se bolhas, essas bolhas rapidinho elas voltam para a pressão normal, elas implodem e geram uma onda de choque que destrói a catarata. Isso emulsifica a catarata e aí eu consigo aspirar isso aí. E o que eu consigo controlar no ultrassom? O mais importante aqui, pessoal, é o poder do ultrassom. E o que é esse danado desse poder? Todo mundo acha que o poder é a vibração com que a caneta vai... a frequência com que a caneta vai vibrar. Mas não, a frequência é fixa. Hoje em dia a gente tem canetas aí de 25 a 33 mil vibrações por segundo, né? kHz lá que a gente fala. O que a gente consegue controlar com o poder é a excursão da caneta. Então, olha só, aqui nessa imagem você consegue ver claramente, ó, que ela está aqui, quando ela curte, eu não sei nem se existe esse verbo, né? Quando ela vai muito, ela chega um pouquinho para frente. A maior parte das canetas, elas fazem uma excursão de em torno de uns 50 a 100 micrômetros, é bem pouquinho. Então aqui tem alguns exemplos, ó, vamos supor que eu tenho uma caneta lá que faz a excursão de 75 micrômetros. Se eu colocar um poder lá de 80%, então 80% de 75 são 60 micrômetros. Se eu botar 100% de poder, vou ter 75 micrômetros, obviamente. Mas aí eu consigo regular aqui um ramp, né, que a gente fala. Aqui, ó, nesse caso aqui tá, acho que 15, né, até 60. Então, no caso, eu vou pegar aqui, ó, de 11 micrômetros, se eu apertar um pouquinho o pedal, se eu apertar muito o pedal, eu vou chegar até 45, que é mais ou menos uns 60%. Beleza? E aí, quanto mais poder eu coloco na minha ponteira, maior o impacto físico e maior a cavitação, que eu abro muito, cria muita vaporização instantânea, ele implode ali. Só que o problema é que essa vibração gera uma quantidade de calor absurda e dissipação de energia. Isso acaba criando um monte de problema no olho do paciente, destrói endotélio, queima incisão, isso é super problemático. E outra coisa que eu consigo controlar no faco, pessoal, são os modos de ultrassom. Quando eu chego no estágio 3 lá, eu ligo o ultrassom, eu posso ligar ele continuamente. Então, vamos supor que eu pisei no estágio 3 aqui, ó, ele tá lá vibrando o tempo todo. Então, vibração ultrassônica o tempo todo que eu estou apertando o estágio 3. Só que tem um vídeo, pessoal, que eu até recomendo fortemente para vocês, eu posso até enviar para quem quiser, de um grupo de japoneses lá que pegou uma câmera de altíssima velocidade, assim, 25 mil frames por segundo, um negócio absurdo, e filmou a ponteira do ultrassom vibrando. Dá para você ver a cavitação perfeitamente, dá para você ver a performance de cada modo de ultrassom comendo uma catarata. Antigamente, eu já tive professor que me falou isso, que o modo ultrassom é o melhor que existe, pena que ele dissipa muito calor. E aí ele estava totalmente equivocado, infelizmente. Quer dizer, felizmente, esse grupo de japoneses lá, ele demonstrou que quando você faz um ciclo contínuo, você fica batendo no pedaço e repulsando ele. Então você bate e repulsa, aí o vácuo puxa ele de novo, aí você bate e repulsa. O modo pulsado, ele é excelente, porque eu bato um tempo e paro.
bato um tempo e paro. Bato um tempo e paro. Nesse tempo, a hora que eu bato, eu emulsifico, dá tempo do material entrar na minha ponteira. No ciclo contínuo, não. Eu estou batendo no que está emulsificado, bato no pedaço, eu fico jogando o pedaço para fora. Ele é extremamente ineficiente. Faco contínuo é só para suco, que olhe lá. Eu nem suco com contínuo, para vocês terem noção. Eu faço suco, quando eu faço, né? No modo pulsado com PPS muito alto. Então, esse é um pouco mais complexo, mas assim, o contínuo é ineficiente, isso vocês têm que ter na cabeça. E o modo burst, que veio depois, você consegue liberar rajadas intensas de vibração ultrassônica, e você consegue controlar o tempo entre as rajadas, beleza? Só para poder mostrar um pouquinho para vocês aqui, eu não quero nem que vocês decorem valores, mas só para vocês entenderem. Então, assim, o que eu vou regular aqui mais ou menos? A altura da garrafa é mais ou menos a pressão que eu quero dentro do olho do paciente. O vácuo é o meu poder de apreensão, aspirate rate é a velocidade com que os pedaços vão vir para a boca da catarata, e o ultrassom, o modo e o valor. Se eu for fazer um suco, pessoal, vocês concordam que eu não preciso de segurar, agarrar a catarata? Então, se eu estou fazendo um suco, eu simplesmente quero criar aquela valetinha ali e tirar aquele emulsificado que está ali. Então, eu posso deixar um aspirate rate bem baixo e um vácuo bem baixinho também. Então, como eu não vou ter vácuo alto, eu não vou ter surge. Então, eu posso deixar uma garrafa mais baixa. O olho do paciente vai sofrer menos com pios elevados. E aí, o que é descrito em livro e tudo mais é ultrassom contínuo. O valor depende demais de aparelho para aparelho. Tem aparelho que a gente bota 20%, que corresponde a 60% de outro. Então, isso é muito variável. Mas, assim, só voltando ao que eu tinha falado antes, o ultrassom, eu gosto de fazer isso quando eu vou fazer com o modo pulsado, só que eu boto ele com muitos pulsos. Então, assim, vamos supor, em 50 milissegundos, eu boto um pulso e 50 milissegundos uma pausa. Então, ele vai vibrando, ele vibra e para muito rápido. É como se simulasse um contínuo, mas muito mais eficiente mesmo. Já para eu fazer chop e conquista, aí sim eu vou precisar de flow rates mais rápidos, ou seja, eu vou precisar que os pedaços venham mais para minha ponteira, porque senão eu vou ficar meia hora ali na cirurgia. E preciso de vácuos mais altos também, porque eu preciso capturar aquele pedaço e preciso segurar ele para o ultrassom vir e bater nele. Aí, nesses casos, eu vou ter muito surge, porque o meu aspirate rate ou flow rate, né, tanto faz, e o vácuo estão muito altos, então eu tenho que deixar a altura da garrafa um pouquinho maior, porque eu tenho um alto risco de surge, então eu tenho que estar com a pio bem mais alta nesses casos. E o ultrassom, geralmente a gente usa pulsado ou burst, mais da sua necessidade mesmo, beleza? Então, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês uma cirurgia, pessoal, no simulador. Então, eu estou fazendo ali a incisão acessória primeiro, porque o olho ele vai vazio. Então, eu enchi com viscoelástico, coloco aqui na córnea. Agora eu vou fazer a incisão principal. E aqui eu vou reabrir um pouquinho, porque a minha faquinha de teste aqui está meio cega, beleza? Então, às vezes, eu vou fazer a incisão e ela está um pouquinho cega, ela estica a córnea aqui ao invés de cortar. Então, eu tive que reabrir um pouquinho. Ó, vou fazer a capsulorhexis. Nessas cataratas mais duras e maiores, é bom fazer uma rex um pouquinho maior, pessoal, porque fica difícil você tirar o pedaço lá de dentro. Então, assim, uma rex ideal, assim, no ser humano, pelo menos, são 5 milímetros. Um animal também. Mas, às vezes, é melhor você fazer a rex um pouquinho maior, que ela vai segurar a lente lá dentro, mas vai ser mais fácil de você manipular. Então, olha só, tô fazendo a hidro aqui, ó, fui lá nas laterais, igual eu tinha falado para vocês, ó, de um lado e de outro. Agora eu vou entrar, fazer uma rotação do núcleo. Olha só, ó, manipulei o meu núcleo, rodei ele. E agora já vou entrar com o meu faca emulsificador. Ó, vou levantar aqui o teto da incisão para a luvinha poder entrar com mais facilidade. E aqui eu vou usar uma técnica de sulco, ó. Ó, entrei com o meu gancho. Eu sempre gosto de estar com gancho no olho para me assessorar. Ó,
Tô fazendo suco, repare que eu tô indo, ó, de pouquinho a pouquinho, ó. Olha quantas passadas eu dou. Até eu conseguir ver o reflexo vermelho. Ó, já viu o reflexo vermelho ali? Ó, consegui uma ótima quebra. Dei uma limpada aqui, terminei de rodar, empurro um pedaço, empurro o outro, empurro um pedaço, empurro o outro. Agora eu vou fazer uma nova quebra, ó. Segurei ele com vácuo alto, topiei. Agora eu consigo tirar esse pedaço menor, tá vendo? Então eu tenho que separar a catarata todinha. Ó, aqui você não tem endotélio no simulador, mas é muito bom você ficar colocando visco para criar memória muscular. Lembra que você está destruindo o endotélio do paciente. Então, assim, sempre lembra de parar, coloca um pouquinho de visco, organiza. Ó, agora eu vou pegar esse pedaço, com ele partido, eu consigo tirar ele todinho. Ó, vou gerando mais pedaços. Ó, cortei, quebrei, estou emulsificando. Agora eu vou para o último pedaço. Ó, mais manobra de chop. Divido ele, coloco um pedacinho aqui embaixo para me proteger. Se a cápsula posterior vier, o pedaço de catarata me protegeu. Ó, tirei os pedaços menores primeiro. Ó, vou chopeando, deixando pedaço lá embaixo. Ó, o gancho lá embaixo me protegendo e terminei. Sucesso. Aqui, pessoal, achei importante colocar a questão de como carregar o alil no injetor, porque acontece muitas vezes de você colocar uma lente no cartucho e você, sem querer, você aprisionar alguma áptica ali e amputar a áptica. E aí a lente ela entra amputada dentro do olho do paciente. Depois você tem que explantar essa lente, é um transtorno danado. Então, olha só, aqui a gente vai colocar o visco no cartucho para ele deslizar melhor. E você vai ver que a lente, pessoal, ela tem duas marcações, ó, bem pequenininhas, uma aqui e tem uma que está escondida aqui atrás, ó. A orientação, olha só, essa pontinha, eu sempre gosto de mostrar a parte de trás dela. A parte de trás fica para a esquerda. Ó, pode reparar que o cirurgião aqui colocou, olha só, está deslizando dentro do trilho e a áptica está escondida lá no trilho. Conferir que ela não está, agora eu posso fechar o cartucho. E eu encaixo aqui no injetor. Acontece muitas vezes de você não deslizar a lente no trilho certinho e quando você vai fechar o injetor, você acaba amputando uma áptica. Isso é um desastre, assim, porque você tem que tirar, você toma um prejuízo danado, você perdeu a lente e às vezes você maltrata muito o olho do paciente para tirar essa lente, beleza? Aqui só mostrando uma injeção, pessoal, depois. Olha só, a lente já está injetando dentro do saco capsular, extremamente bem feito, olha só. Ele entrou na parte superior e a parte posterior, um pedaço com um pouquinho fora, ó. Ele vai ajeitando e pronto. Simples. Agora já vai entrando na parte final, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre sutura. A sutura, pessoal, ela tem que cobrir uma quantidade boa de estroma corneano. Se eu passar essa agulha muito superficial, eu posso até correr o risco de cortar a córnea do paciente com um fio. E eu vou ter uma selagem péssima. Se eu tiver muito profundo, é a pior possibilidade, porque eu vou ter um pertuito do fio, eu posso acabar atravessando a córnea e tendo uma comunicação com a câmara anterior. E aí o meu fio, o paciente vai ficar tendo contato com um micro-organismo ali, o micro-organismo ele pode passar pelo fio e entrar dentro da câmara anterior e gerar um endoftalmite, isso é um desastre. Então assim, a gente precisa de pegar uma quantidade média de estroma e entrar com a agulha fazendo a angulação dela própria, beleza? A gente sempre faz o ponto radial perpendicular ao eixo da ruptura. Isso aqui é um caso de trauma, né? É um caso meu mesmo. Mas aí, nesse caso aqui, ó, eu faço uma sutura perpendicular ao eixo da incisão. Vai ser a mesma coisa da incisão. Se eu fizer a incisão aqui, o meu ponto vai ficar nessa posição. É meio óbvio isso. E aí, eu tenho que pensar um pouquinho sobre deformação de tecido. Se eu fizer um ponto e pegar muito tecido, imagina que eu entrei com a agulha aqui em cima, ó, e fui até lá embaixo. Nesse caso, eu consigo aproximar muito bem o tecido. Só que eu vou gerar uma deformação imensa da córnea do paciente. Ao contrário,
Se eu fizer pontos pegando pequena quantidade de tecido, imagina que eu peguei só esse pedacinho aqui, ó, bem pequenininho. Aí eu vou gerar uma deformação minúscula, só que eu vou precisar de uma quantidade de pontos muito maior. Eu tenho que chegar num meio termo, uma quantidade, assim, meio que no feeling, assim, de quantidade de suturas que eu vou fazer para cada largura de incisão. Aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma incisão que eu fiz só para demonstrar aqui mesmo. Eu gosto sempre de fazer um ponto em X, porque eu acho que ele faz uma selagem muito melhor e não deforma muito a córnea. Então, olha só, eu passei um ponto sempre de anterior para posterior. Por quê? Eu vou apertar, quando eu passo de anterior para posterior, eu estou apertando a parte de cima contra a parte de baixo. Beleza? Se eu fizer o ponto de baixo para cima, eu vou levantar o teto da incisão e a incisão vai vazar, o olho vai murchar. Então, olha só, passei um, passei outro, vou fazer um laço, eu vou fechar isso aqui, pessoal, com um ponto chamado slip knot. Esse ponto eu consigo travar ele. Olha só, eu puxei a parte grande aqui, ó, travei o ponto. Só que nesse movimento, meu olho murchou. Então, eu tenho que ir lá, encher o olho, para ele chegar na posição natural dele, e agora eu posso terminar o nó. Muitas vezes acontece, pessoal, do pessoal ir dando ponto e vazando o líquido, vazando, o olho só está murchando. E a pessoa fecha o nó, depois ela vai encher o olho, e a hora que ela enche o olho, o nó fica extremamente apertado, deforma toda a superfície do olho. Então lembra disso, faz um nó assim, não definitivo, enche o olho e depois trava. E agora eu vou sepultar a ponta do meu fio para não ter problema e não gerar endoftalmite. Beleza? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pelo tempo aí. Qualquer dúvida, só vocês perguntarem aqui que eu estou a postos. Ramon, excelente aula. Eu já tinha avisado, né? Que eu tinha visto os slides que a aula estava muito boa, mas você se superou. Obrigado. É muita coisa, é muito, assim, um tema extremamente extenso. Você dá isso em uma hora, né? Acho que acho que praticamente impossível. Vários insights valiosos aí para todo mundo que está nessa trilha do conhecimento. Ramon, eu tive algumas perguntinhas aqui. A primeira é, se com o simulador a gente consegue simular todos os passos da cirurgia de catarata? Sim. Não, na verdade, a gente não consegue aspirar massa. Porque a nossa catarata, ela vai como se fosse um núcleo como um todo. A gente não tem a parte do córtex, então essa parte aí a gente fica devendo, mas o resto dá para fazer tudo. É igual aquela que eu mostrei, né? Você consegue fazer a incisão, visco, rex, rotação, fraturas e afins, entendeu? Beleza. E necessariamente a pessoa precisa do FACO para começar o treinamento com o simulador? Então, essa é uma pergunta muito recorrente e não, assim, a gente precisa, para poder começar a operar catarata, saber todos os passos, ter aquilo ali medular na cabeça e precisa de mão e capacidade de estereopsia. A gente tem um olhinho só de capsulorhexis, que é um passo muito limitante na cirurgia, então você pode treinar ali, assim, à vontade, você não precisa do FACO, e tem o olho geral, que a gente consegue fazer manobra de tudo antes da facamulsificação, e quando chegar a parte da facamulsificação, a gente costuma simular a ponteira do FACO com uma pinça. Eu tenho até uma pinça aqui, não vou conseguir pegar. Mas, basicamente, eu vou ter a minha mão dominante e a não dominante. A minha mão dominante, ela vai no FACO. O que eu faço é pegar uma pinça, eu cravo essa pinça ali na catarata e vou testando manobra de chope. Então, eu consigo fraturar a catarata ali toda, dividir pedacinho, treinar a mão não dominante. E aí, depois, eu oriento o pessoal a abrir a córnea e fazer como se fosse uma extracapsular. Então, você vai tirando aquele material ali, depois você implanta a lio, que a gente manda junto, né? E depois você pode suturar a córnea. Então, assim, é meio óbvio que o facamulsicador é um tabu, assim, a gente tem até medo de pisar no pedal quando você está começando,
Mas, assim, esse kit, ele foi desenvolvido inicialmente por oftalmologista humano e nenhum dos meus clientes quase tem faca no escador. Eles treinam tudo que dá para treinar em casa e aí um dia que terminou mais cedo no bloco lá, vai na bolsinha, o cara leva e usa lá para só refinar a parte da faca emulsificação, entendeu? Exato, e quando já está na memória, a hora de usar o faco fica muito mais simples, né? Porque você não vai se preocupar com todas as etapas, você vai se preocupar com a etapa da faco, de fraturar o cristalino, enfim. Exatamente. E, Ramon, qual que para cataratas mais duras, qual a técnica de quebra do cristalino você indicaria mais? Olha, e assim, para humano, sem dúvida, é Photoshop, é técnica de quebra mesmo. Porque imagina se a catarata for dura, eu vou ter que usar uma quantidade de ultrassom imensa para poder fazer aquele suco. E aquilo ali vai queimando a incisão, vai destruindo o meu endotélio. No cão, geralmente a gente não tem tanto problema assim com endotélio, né? Mas mesmo assim, se você conseguir economizar energia, é importante, sabe? A gente, assim, os estudos, assim, pós-operatórios com cão são difíceis, né? Você não consegue ter um feedback do paciente. Então, quanto menos você, assim, quanto menos invasivo você for, é melhor. Nessas técnicas, eu consigo dividir, jogar os pedaços para cima ali e usar o ultrassom simplesmente para comer. Eu não vou criar aquela valeta ali, entendeu? Então, na minha opinião, é Photoshop mesmo. Eu já acompanhei alguns cirurgiões oftalmológicos e eles mandaram fazer uns choppers, cara, assim, gigantescos, de 2,5, um negócio que seria inviável no ser humano, né? Mas aí gera uma quebra, assim, fenomenal. Você consegue cravar ali com o faco, vai até lá embaixo, e aí vai com o chopper e consegue abraçar. Uma dica que eu dou aqui, pessoal, que eu uso particularmente para mim, é analisar a biometria. Assim, a gente usa muito biometria ótica, né, no ser humano, e ele me dá exatamente o tamanho da catarata. A maioria do ser humano é a média ali em torno de 3,5 até 4,5. E aí, se o paciente tiver uma catarata bem fininha, eu já vi na biometria, ela fala assim, opa, esse paciente aqui eu não vou entrar muito fundo com o shopper não, senão eu posso raspar a cápsula lá. No caso de vocês conseguem fazer a biometria, e a biometria de contato, ela dá também essa medida. E aí você consegue ver qual shopper você vai usar, entendeu? Se for uma catarata menor, eu vou ter mais cuidado para entrar lá. Se for maior, eu já posso entrar abraçando ela embaixo mesmo. Sem Vai medo. lá debaixo da cápsula sem medo, empurra contra o shopper. Essa técnica no ser humano a gente chama de submarino shopper. É uma variação do Photoshop, para mim é a mesma coisa, né? Mas assim, o nome é legal. É. Vamos lá, próxima pergunta. Professor, o selamento como se faz nos humanos não seria muito risco para os nossos pacientes? Como saber se está bem selado? Se faz, Saida? Então, assim, toda vez que o paciente tem alguma deficiência mental, toda vez que o paciente a gente chama o paciente de jacaré, que é o cara muito, é um cara com déficit cognitivo, digamos assim, ou uma criança, aí é de bom tom no humano suturar. O nylon, ele é inerte. Então, ele é, assim, em longuíssimos prazos, ele é fotossensível, ele vai perder tensão ali, só que, nesses casos, assim, no cachorro, eu recomendo fortemente vocês suturarem também. A questão que eu levantei ali é a questão da selagem, para eu poder regular a questão da minha incisão. Imagina que o meu olho, assim, imagina que eu não selei, o meu olho está vazando e vazando e vazando, e eu dando ponto. Toda vez que eu estou segurando a conjuntiva e apertando ali para poder fazer a sutura, o meu olho está vazando cada vez mais. Se eu selar, se eu fizer uma incisão muito bem construída, vamos supor, bi ou triplanar, se eu selar ela muito bem selada, eu consigo dar um ponto, às vezes, com um mínimo de vazamento. Então, o meu ponto ele vai ficar muito mais bem posicionado, vai ficar tópico, não vai ficar ectópico. Então, assim, essa questão que eu até comentei com os cirurgiões que eu acompanhei, que assim, vale a pena você selar e depois suturar.
entendeu? Que o olho vai ficar numa posição mais natural, digamos assim, entendeu? Com tônus mais natural. Ok, ótimo. E última pergunta. Qual o melhor aumento no microscópio que é indicado para faca emulsificação? Isso aí também é muito variável. Assim, eu gosto de operar em dois aumentos diferentes. Eu não vou te falar, eu não sei certinho o meu aumento, porque o microscópio que eu uso, ele é no pedal, então ele tem um aumento contínuo. Assim, eu não tenho lá, assim, 4 vezes, 6 vezes, 8 vezes, entendeu? Mas, assim, na época que eu operei num microscópio da Opto, ele tinha uma marcaçãozinha, assim, e eu olhava. Aí, geralmente, para poder fazer a cirurgia como um completo, eu gosto mais ou menos em torno de umas 5, 6 vezes de aumento. E quando eu vou fazer a cápsula Rex, em específico, eu gosto de botar um pouquinho mais de aumento. Aí, geralmente, eu vou lá para umas 8 vezes e tudo mais. Só é o que você tem que se sentir confortável, assim, né? Os microscópios atualmente, eles têm um sistema óptico que é uma coisa absurda. O microscópio ele tem um grande problema. Quanto mais aumento ele dá, quanto mais zoom eu dou, menor o campo de visão. E isso é meio que óbvio, né? Só que aí eu vou perdendo profundidade de campo também. Então pensa só, um cirurgião ele tem que saber exatamente a ponta da utrata tem que encostar na cápsula. Isso aí é uma capacidade de estereopsia absurda que a gente tem. O ser humano às vezes ele não tem noção dessa capacidade. Mas para você ter essa estereopsia, você precisa de um microscópio que tenha uma profundidade de campo. Por quê? Se eu tiver um microscópio ruim, se eu levantar o trata um pouquinho ali, ela já desfoca. E depois que eu for fazendo o sulco, por exemplo, a hora que eu já estou lá embaixo com o faca emulsificador, eu não estou vendo nada da ponteira. O meu foco está exatamente no plano da íris ali, eu não vejo nada para cima e nada para baixo. Então, nesses microscópios mais novos que a gente tem, o pessoal conseguiu uma profundidade de campo assim que é absurda, cara. Eles fazem uma modulação da imagem lá que ajuda muito. Então, investir no microscópio de qualidade, isso aí é inevitável hoje em dia, para você ter São uma detalhes performance boa. básicos que muitas vezes passam batido, mas que fazem total diferença para o sucesso da cirurgia, né? Nossa, isso aí faz muita diferença. Questão de iluminação também, a gente precisa de ter reflexo para você conseguir delimitar as estruturas. E, assim, alguns microscópios, eles têm um sistema de iluminação, os mais modernos têm um sistema padrão, são 3 luzes, né? É uma luz paraxial, que ela dá meio que volume de iluminação, digamos assim. Ela consegue ela consegue me dar campo de visão. E tem 2 luzes que vão exatamente com os caminhos ópticos que você está tendo. Então, o mesmo caminho óptico que vai lá no olho do paciente, vai uma fibra óptica e mira exatamente ali. A gente chama essa iluminação de coaxial. Nessa iluminação, eu consigo ter um reflexo no humano, vermelho, né, no caso de vocês aí, independente da cor de qual animal que vocês vão usar, essa iluminação, ela vai me ajudar muito na questão da limitação. Então, assim, na hora de usar o microscópio lá, pessoal, tem uma regulagem, vocês podem olhar no de vocês aí, se o microscópio for mais moderno. Eu consigo aumentar a quantidade de paraxial ou aumentar a quantidade de coaxial. Então, um dia que vocês estiverem lá terminando a cirurgia, vocês futucam lá nos modos de iluminação, às vezes coloca alguém, um R1 lá de baixo para olhar lá, ver qual luz que aumenta e diminui, que vocês vão conseguir ter uma performance muito melhor no microscópio. Não, ótimo, Ramon. Ó, as dúvidas foram essas. Se alguém tiver mais alguma dúvida e aparecer depois, na hora que vocês estiverem revendo a aula, podem mandar para a gente no grupo, que a gente passa para o Ramon. Fiquem atentos lá no grupo, que eu vou cobrar o vídeo dos japoneses para compartilhar com o pessoal, porque até eu fiquei curiosa. Esse vídeo é uma entidade na oftalmologia, cara. Ele revolucionou, assim, é maravilhoso. Eu também tenho uns vídeos aqui mostrando fratura sem o faco também. Vou mandar para vocês. Ótimo. Ô, Vitória, o Felipe está pedindo o link do grupo.
Manda aqui no chat para o pessoal que não entrou ainda entrar. Claro, manda agora. Eu queria agradecer pelo tempo de todos que estão presentes, 47 pessoas depois de quase 1h30 de webinar. Realmente, sua aula foi incrível, Ramon. Obrigada pelo seu tempo também. Queria avisar para vocês que, não sei se tem algumas pessoas aqui levantando a mão, ainda dá tempo de mandar dúvida, tá? Nós aqui da Visu valorizamos muito e acreditamos muito nesse intercâmbio entre a oftalmologia humana e veterinária, e estamos preparando muitas novidades que vêm aí pela frente nessa parte da educação e de apoiar e a formar novos profissionais em cirurgia de catarata. Podem contar com a gente, com o Dr. Ramon, que é nosso parceiro, e vamos para frente, né, Ramon? Bora, tem muita coisa para fazer. Nós vamos mandar também lá no grupo mais informações, mas eu sou até suspeita para falar, porque eu também estou aprendendo a cirurgia de catarata agora e eu treino semanalmente no Percords Vet. E todas as vezes que eu chego na pós, eu vejo uma evolução absurda, porque eu estou fazendo aquilo toda semana. Então, realmente é incrível. É isso, gente. Muito obrigada. Boa noite, Ramon. Obrigada mais uma vez.